Bom dia a todos. Vamos dar início à sessão de julgamento da 5ª Câmara Julgadora do TIT, Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo. Sessão do dia 22 de março de 2023. Vamos analisar inicialmente o processo número 41.45.413. Trata-se de um recurso ordinário interposto pela Companhia Brasileira de Distribuição, a filial 982, e o relator é o Dr. Gaudelise Fernandes Teles. Então, há pedido de sustentação oral, a patrona está presente para realizá-la, mas antes eu vou passar a palavra ao Dr. Gaudelise para que ele apresente o relatório do processo, e depois abrimos para a advogada. Bom dia, presidente. Bom dia aos demais componentes. Hoje aqui, destacando a presença especial do Dr. Rui, conosco, o Dr. Bruno Gonçalves. O presente caso contempla apenas um núcleo infracional, presidente, creditamento indevido de ICMS. Aqui estamos tratando de ressarcimento de ICMS-ST e atendimento às condições da portaria CAT 17199. Nesse sentido, a verificação do atendimento aos artigos 269 e 270 do RICMES, em relação ao direito do ressarcimento, pontua ainda que estamos diante de uma situação que tem regime especial, com autorização para lançamento desses créditos apurados, nos moldes da portaria aqui informada, bem como a realização do pagamento antecipado nos termos do artigo 269. Houve apresentação aqui de defesa, apontando aqui violação a 142 do CTN, o atendimento aos requisitos da portaria, a existência de coisa julgada em relação à situação dos juros e a impossibilidade de atualização do valor básico da multa em período anterior à lavratura da infração. O julgamento aqui manteve o lançamento fiscal. O caso chega aqui para a nossa relatoria e manifestação de entendimento na presente data, presidente. Esses são os termos, em síntese, do presente caso. Obrigado, Dr. Gaudelise. Eu convido, então, a doutora Gabriela Pelliciotti Lins. Doutora Gabriela Lins, né? Fica mais fácil que eu a realizar a sustentação oral. Doutora, fique à vontade, a senhora tem 15 minutos. Perfeito. Primeiramente, um bom dia a todos aqui presentes. Prometo ser muito breve, porque esse assunto já é de conhecimento da maioria dos outros jogadores aqui presentes. Bom, conforme amplamente demonstrado na defesa administrativa, o caso ele se refere em operações em que a recorrente ela promove a saída interestadual de mercadoria sujeitas ao regime de substituição tributária, nas quais o ICMS ele é devido nas sucessivas saídas e ele foi antecipado e retido quando da aquisição ou entrada dessa mercadoria. E aí, por causa disso, como muito bem já também relatado e também está no relatório circunstanciado, a recorrente ela tem um regime especial com o Estado de São Paulo, que autoriza que ela possa efetuar o pagamento em momento posterior desses valores apurados a título de antecipação no 426A, com a possibilidade de compensação desses valores retidos com os valores de crédito oriundo de ressarcimento de ICMS-ST, atendendo às disposições da portaria CAT 99. E aí, por causa disso, com relação à competência de janeiro de 2019, ela supostamente teria cometido a infração de creditamento indevido no valor de R$ 6.900.000 com relação a essa filial. E aí, esse procedimento de compensação, ele foi realizado em conformidade com o regime especial citado, né? E conforme reconheceu a própria fiscalização. E em atenção a esse regime, a recorrente ela apresentou um requerimento para o chefe do posto fiscal de Guarulhos, que deu origem a um processo de ressarcimento
para pleitear esses valores legítimos que faz jus a título de ressarcimento ICMS-ST. E aí, nesse requerimento, ele é acompanhado de uma robusta prova documental, em especial 2 tipos de arquivo, que são o modelo 1 e o modelo 3, exigidos pela portaria CAT. O modelo 1 é o resumo de apuração desse imposto a ser ressarcido, e o modelo 3 é o controle de estoque da recorrente. E aí, ao contrário do que aduziu a decisão do TJ, a entrega desses documentos, ele não se trata de uma simples cumprimento de obrigação acessória. A entrega desses documentos representa a entrega da base das operações que deram origem ao ressarcimento pleiteado. E aí, a partir desse relatório fiscal em questão, que acompanhou o auto de infração, é possível verificar que a constatação que adota a autoridade fiscal pegou uma exígua amostra de documentos, né, de partes dos documentos que não dizem respeito à totalidade de operações da recorrente. E indicou, assim, eram 46 mil folhas de registros desses documentos. E aí apontou supostas irregularidades que não podiam justificar o indeferimento total do pedido do ressarcimento formulado. Em nossa defesa, trouxemos julgamentos de recursos ordinários, em que houve a apreciação em situação semelhante, em que houve a baixa diligência para verificar a existência desses créditos ou não, em que a recorrente saiu vitoriosa, e também mostramos que, ao contrário da decisão da TJ, que disse que houve uma análise qualitativa, a análise apresentada na defesa administrativa deveria ser quantitativa. Por quê? Porque o crédito ele é vultuoso, as operações da recorrente também são de grande monta, então não teria como, por exemplo, trouxemos, né, todo o estoque que foi analisado era de novembro de 2019. Fez uma comparação do saldo remanescente de novembro de 2019 com dezembro de 2018, sendo que é impossível comparar 2 estoques, 2 meses diferentes, com certeza haveria irregularidades, o que mostra o primeiro problema dessa análise dos pedidos da recorrente. Além disso, são 144 registros avaliados no citado anexo 1 do auto de infração, para os quais não houve movimentação de saída no período autuado. Ou seja, ainda que os saldos não tenham sido transpostos no registro 2, e muito embora constem do modelo 3, que se refere à portaria CAT 3, tal circunstância em nada altera o valor do crédito pleiteado, uma vez que para tais itens não houve a realização da saída interestadual, de modo que se não houve a saída interestadual, eles não foram considerados pela recorrente no momento do pedido de ressarcimento ICMS-ST. Então, doutos jogadores, a suposta inconsistência levantada pela autoridade atuante, na prática, não tem efeito algum para os valores a serem ressarcidos, de maneira que jamais poderiam implicar no indeferimento integral do crédito. E aí, mais do que isso, a diferença na quantidade de 4.179.856.000, que pode-se verificar, são mais de 96% do número apontado da autoridade autuante, que dizem respeito a um único produto, modelador TAIF Curves, cujo saldo seria de 4.026 itens no mês anterior. E tal constatação leva a crer que pode ter decorrido de um erro da análise desse fiscal, com a devida vênia, provavelmente que foi ocasionado pela inclusão de casas decimais, ou possivelmente uma tentativa de alguma regra de arredondamento quando da transposição dessas planilhas. Então, a primeira conclusão que se chega é que essas inconsistências do anexo 1, parte integrante do auto de infração, seja pelo erro de transposição numérica do modelador TAIF, seja pela razão em que as inconsistências de saída são de dezembro de 2018, ou seja, não dizem respeito ao período da autuação,
faz com que essas supostas diferenças em nada alterem o valor do crédito pleiteado e não poderiam levar ao indeferimento integral desse crédito. E aí, além disso, apenas 2 itens, cerveja Skol e também a prancha TAIF, apresentariam diferenças entre o saldo final informado no mês de dezembro de 2018 e o saldo inicial no janeiro de 2019, com a quantidade superior a 1.000 itens, sendo que a soma de todos os itens, 91 itens, jamais resultariam na diferença encontrada nos 44.906.267 itens, número que não tem qualquer base matemática ou documental alegado pela autoridade autuante. Então, pelo exposto, já é possível excluir qualquer segurança entre os valores indicados no anexo 3 e 4 do relatório do auto de infração, nos quais a autoridade atuante teria efetuado o cruzamento entre os saldos finais e os iniciais no modelo 3, elaborado para a competência de dezembro de 2018, com registro inventário constante na FD, entregue em dezembro de 2018, o saldo final, e janeiro de 2019, inicial. Por exemplo, também chama a atenção os números indicados para os itens: o vaporizador AJ302, com a voltagem de 220, que tem uma quantidade de 5.730.000, e o secador TAIF, com a quantidade de 5.730.000, os quais representariam 85% da divergência da autoridade autuante. E aí, nesses casos, a recorrente entende que essas diferenças também são resultado de erro na transposição numérica dos demonstrativos fiscais, uma vez que essas quantidades não condizem ao modelo 3 apresentado, conforme reprodução demonstrada no recurso ordinário apresentado, em que consta, por exemplo, que o secador TAIF, a quantidade do saldo final em estoque no final de dezembro de 2018 era de 5.292 e não 5.200.000. Então, com certeza houve um grande erro nessa autuação. Por isso, rogamos que ou seja declarada nulidade dessa infração, ou que pelo menos seja convertida em diligência para que seja realmente apurado o crédito e que a recorrente faz jus. Muito obrigada. Obrigado, doutora Gabriela. Eu pergunto inicialmente ao doutor Galderize se tem alguma pergunta para a patrona. Da minha parte, não, presidente. Pergunta aos demais membros da Câmara, representação fiscal. Não, presidente. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Pois não. Houve notificação para que a recorrente corrigisse as informações incorretas? Na verdade, houve só aquela notificação padrão que a gente recebe quando a gente apresenta o requerimento de ressarcimento, pede para que a gente apresente os arquivos que deram embasamento. Até quando isso acontece, às vezes a empresa apresenta o reprocessamento de arquivos, mas nesses arquivos que a gente reapresenta, de qualquer forma, ainda apresenta, por exemplo, para o TAIF, o secador TAIF, a quantidade de 5.900 itens, e não 5.900.000. E aí, quando ele faz esse comparativo, ele faz esse comparativo falando, olha, não, aqui tem 5 milhões, e aqui estava falando que tinha 5.200, então a diferença é muito alta. Então, com certeza, houve um erro nessa transposição de planilha em que ele faz esse comparativo. Muito bem, mais alguém? Alguma pergunta? Essa era a dúvida do Dr. Rui, também era minha. Então, doutora, nos arquivos enviados, em nenhum campo aparece esse número 5 milhões e pouco, 5.900.000. Não, a gente até colocou na peça, assim, o print bonitinho do arquivo, o que está 5.000 e bonitinho, e o que ele fala no relatório desses 5 milhões. Assim, nem existe essa quantidade de mercadoria no modelo 3, né, no estoque. Tá ótimo. Muito bem, então eu passo a palavra para o doutor Galderize para que ele apresente seu voto. Eventualmente, na discussão
do processo. Se houver alguma dúvida, também você pode aproveitar a presença da doutora para saná-las, né? Então, mais uma vez, obrigado, doutora Gabriela e doutor Galdenise. Fique à vontade. Obrigado, presidente. Fazer aqui uma exposição, como de costume, vou dividir o racional aqui em 3 fases. A primeira fase é sobre a situação de direito. Eu acho que essa a gente pode tratar de uma maneira mais simplória, porque o direito não é objeto de fundo aqui de questionamento, e sim a forma de como você vai exercer esse direito, né? O tema é bastante dispendioso em relação ao lapso temporal que ensejou de análises no STF, mais de 15 anos. Também, as nossas regulamentações aqui no âmbito do Estado não foram tão céleres nesse sentido para fazer esse atendimento, mas o certo é que nós já tínhamos uma portaria CAT 17, posteriormente uma portaria CAT 42, que dá toda essa instrumentalização. Então, acerca da questão do direito em si, que foi um trabalho muito enunciado na defesa do contribuinte, eu acredito que a gente não tem maiores problemáticas. Segundo ponto, competência do contencioso administrativo para procedimentos de pedido de ressarcimento. Diferentemente de outros tribunais, em que a competência é plena em relação à situação de ressarcimento, o contencioso administrativo do Estado de São Paulo, a competência é delimitada. Nós aqui não temos todo o arcabouço de fazer a análise, a infirmação ou não do lançamento fiscal nesse sentido. Nossa competência ela é muito restrita a alguns pontos oriundos do auto de infração. Note-se que existe um procedimento prévio para se verificar o direito desse ressarcimento. Esse procedimento foi instaurado. Se há críticas ou não, aí são outros pontos, mas existe um procedimento específico instaurado, onde o contribuinte, junto com a autoridade fiscal, fazem ali todo o desenvolvimento do que é necessário para apuração ou não desse direito. Bem, verificando no caso em tela, eu identifico que, de fato, a autoridade fiscal identifica situações, eu faço até aqui menção às folhas 8 e 9 do relatório circunstanciado, de incongruências ao procedimento e à forma de como foi traçado o trabalho por parte aqui do contribuinte. Falta de informação do saldo inicial, transporte incorreto do saldo remanescente e dissonância entre as quantidades remanescentes em estoque e a quantidade escriturada. Esse foi praticamente o racional traçado aqui em relatório circunstanciado, que traz e faz parte do núcleo infracional. Eu também identifico em folha 65 do auto de infração, que há aqui uma manifestação do contribuinte informando que, em virtude de toda a quantidade de operações que envolve aqui essa situação, o prazo ali, salvo engano, era um prazo de 10 dias para atendimento que foi conferido, seria um prazo exíguo e solicita aqui, portanto, um prazo complementar. Desse prazo complementar que foi solicitado aqui pelo contribuinte, se verificarmos o andamento das próximas laudas, nós chegaremos já a um termo de ciência de auto-infração. E assim o processo do contencioso administrativo se instaura com a apresentação da defesa. Nesse sentido, presidente, adiantando já o meu racional, eu identifico que, primeiro, nós temos aqui uma competência delimitada em relação a essa análise. Existe um procedimento específico para que isso seja feito. E esse procedimento já ultrapassou. Não que não tenhamos poder aqui sobre ele, mas existe uma jurisdição aqui delimitada. Existem pontos que foram trazidos aqui desde o período da defesa administrativa que me parecem que ainda não foram bem explorados em sede de campo de refutação pela autoridade fiscal atuante aqui. Eu destaco aqui pelo menos 4, e a recorrente trouxe aqui através da patrona, inclusive, alguns itens de maneira exemplificativa disso, mas que teriam aqui o condão de trazer essas justificativas, tanto em relação a saldo inicial, a transporte incorreto e a dissonância entre a quantidade remanescente e a quantidade escriturada. Todos esses pontos aqui, eu destaco aqui as folhas em que a contribuinte coloca essas afirmativas em relação aos 4 núcleos aqui, que tem condições de revertê-las, no meu sentido, não foram aqui devidamente verificadas. Primeiro porque o prazo que foi solicitado anteriormente, ainda em procedimento, não foi conferido. E, posteriormente à verificação do contencioso administrativo, as manifestações que verificamos aqui das autoridades fiscais, elas não são pontuais, elas não são contundentes, por vezes se fazem até genéricas. Nesse sentido, me parece que o processo não se encontra maduro aqui para julgamento.
eu entendo pela necessidade de conversão em diligência e eu destaco aqui 5 itens para conversão em diligência, para que não sobre nenhum tipo de dúvida qual o objeto da conversão em diligência. Item 1, para que exista a manifestação conclusiva em relação a esses 5 itens. Em relação ao anexo 1, que acompanha a presente atuação e analisando os produtos que compõem os 114 registros de saldos remanescentes do mês de novembro de 2018, que não foram transportados para o saldo inicial de dezembro. Houve ou não erro de transposição numérica no que tange ao modelador TAIF CUFS PT BIV aqui, né? E a quantidade aqui, como bem destacou o contribuinte, é absurda. Nós estamos falando de milhões para 1.000. É absurdo, muda totalmente até o volume que você possa considerar que existe aqui na empresa. No que tange ao anexo 2, qual seria a soma dos itens aqui? Aí eu coloco Service Call e Plant Type, bem como se haveria divergência desse valor com o saldo final informado, em dezembro de 18, e a sua transposição para o mês de janeiro. Acerca do item 3, houve ou não erro de transposição numérica? Aí, mais uma vez, as quantidades aqui absurdas, de 5 milhões para 5.000. E ainda, abarcando o anexo 4, houve ou não erro de transposição numérica do saldo final de um outro produto aqui, uma vez que a recorrente alega que a quantidade seria, mais uma vez, 30 milhões para 30.000. São números muito gritantes de diferença. Por fim, eu concluo aqui o voto solicitando manifestação conclusiva da autoridade fiscal acerca do direito ou não do contribuinte, bem como seu respectivo alcance, que ainda que as alegações sejam aqui acolhidas e verificadas, não significa dizer que tem um condão de alcançar todo o direito de creditamento que foi realizado. Então, são as duas partes, a existência material e seu alcance. E, posteriormente, observando aqui o contraditório, a manifestação da representação fiscal acerca desses pontos que serão trazidos, e também fica aí facultado ao contribuinte petições nesse sentido. Eu acredito, presidente, que com o enfrentamento desses 5 núcleos, nós teremos condições de verificar se há ou não essas distorções numéricas que originaram a lavratura desse auto de infração e exercer a competência que nos cabe no presente caso. É nesses termos que o voto está registrado, presidente. Eu fico aqui à disposição da Câmara, bem como assim da patrona. Obrigado, doutor Galderize. O processo está em discussão. Cumprimento o doutor Galderize pelo voto, que acompanho na íntegra. Eu também vou acompanhá-lo. Eu estava com um outro processo e exatamente hoje eu ouvi que eu perdi o prazo para a entrega, né? Eu já estava estudado, aí você deixa para fazer depois, né? Na verdade, eu ia esperar a nossa discussão de hoje para fazer o voto, né? E já até para nortear, né, como a Câmara estaria pensando e tudo mais. E aí eu vi o meu e-mail agora, já foi cancelada a distribuição. Que esse pleito também de diligência, tal, as divergências também tinha nesse meu processo, e lá em nada se justificava a diligência, né? Porque lá as discussões eram outras, né? Também passava por várias discussões, mas efetivamente, porque apontava lá algumas questões, né? Mas foi feito por uma amostragem de 5 produtos, mas não analisou os outros. Bom, ele não precisa analisar os outros, né? Porque a portaria, as portarias, né, ou seja, que regulam a matéria, ela tem um procedimento que tem que zerar. Ou seja, se não zerou, se não bateu os dados, quer dizer que não está correto, né? Então, o contribuinte é que tem que comprovar o seu direito ao crédito, né? Qual o valor do crédito e tudo mais, né? Então, se ele analisou para 5, e nas 5, as 5 que ele analisou estavam erradas, né? Ele tem que analisar os outros 5.000 produtos, porque não importa, porque, de repente, esses 5 eram maiores, esse erro deles, né? A obrigação de complemento é muito maior do que o direito de ressarcimento das outras 1.000 mercadorias, né? Então, de fato, não tem que
o método é correto, ao contribuinte cabe trazer a conta zeradinha, não é o fisco que tem que trazer essa conta zeradinha, é o contribuinte, e aí não teria esse parcial, né, esse provimento parcial do crédito. Por quê? Porque a portaria ela regula também o complemento, né? Não só quer entrar numa outra discussão, se pode ou não pedir complemento, é outra história, mas o que a portaria regula, e lá todo o sistema está montado nesse sentido, é isso, é de complemento e ressarcimento. Mas no caso aqui é diferente, porque aqui tem uma questão aí, essa questão dos 5.900 para 5.900.000, está todo momento aqui colocado. Né? Por isso que eu perguntei, escuta, não tem esse número, porque eu sei o seguinte, que esse erro tão gritante, ele já passou por várias esferas, né? Entendeu? Para ele chegar até aqui, ainda o erro presente, me parece, sem ninguém falar se existe esse erro ou não, me parece um pouco difícil, porque isso aí já foi lá quando do pedido, né, na delegacia, do ressarcimento, já estava colocado isso daí, aí já foi trazido na impugnação, já analisado, né, ou seja, já houve uma manifestação fiscal em cima da defesa. Depois houve o juízo do julgador em cima da mesma questão. E ele se mantém até aqui, e parece um erro bastante crasso, né, muito significativo. Por isso que esse número não existe em nenhum lugar lá, né, do seu arquivo. Se não, então, por esse motivo, eu vou acompanhá-lo, sim, embora as outras questões talvez não sejam tão relevantes, mas como existe essa questão, então a gente analisa tudo que tinha que analisar. Até imagino que a resposta vai ser, olha, ainda que se resolva essas questões, né, há outras, né, porque era o caso do meu processo, né, no relatório circunstanciado, o contribuinte o fiscal enunciou lá cerca de umas 25 inconsistências, né? Aí o contribuinte foi lá, pegou 3 dessas 25 e apresentou a discussão. Mas ainda que se resolva isso, e as outras 22 inconsistências, né? Mas no caso aqui não, que me parece que foi um erro do contribuinte, desculpe, do fiscal na formulação dessas planilhas e tudo mais. Então, por esse motivo, vou acompanhar também o Dr. Galderize, também parabenizando, né, pela análise. Esses processos são bastante trabalhosos, porque são muitas questões, muitas planilhas para checar, né, a procedência de cada discussão e tudo mais. Processo ainda em discussão? Senhor presidente, também cumprimento o voto do Dr. Galderize. Vou acompanhá-lo justamente por esse motivo, né? Me parece que o equívoco aqui não está nos arquivos apresentados pelo contribuinte, e sim nos parâmetros utilizados pelo fiscal para o cotejamento e validação dos arquivos transmitidos. Então, acho que a conversão de diligências se faz necessária nesse caso. Com certeza, doutor Bruno. Me parece que há um erro. Esse erro, pelo menos, está no fiscal, né? Porque acho que o que ele vai falar, olha, tem outros erros, mas os outros erros, o erro do fisco não cobre os erros que, porventura, existam no arquivo do fiscal. Então, se ele não elucidar essa questão, né, olha, realmente erramos e esse erro tem esse reflexo de tal maneira, né, ou seja, corrigindo esse erro e reprocessando ainda tem, né, os problemas, realmente aí a autuação fica muito inconsistente, né? Mas está ótimo. Então, não vou me opor à diligência, não tenho nada a acrescentar, apenas cumprimento o doutor Galderize pelo voto e a patrona pela sustentação. Eu peço, então, que, não havendo discussões, que doutor Rui e doutor Bruno confirmem a presença para a verificação do quórum de votação. Em votação?
Muito bem. Então, por unanimidade, o julgamento do recurso ordinário da Companhia Brasileira de Distribuição foi convertido em diligência, nos termos do voto do relator, Dr. Galderizi. Mais uma vez, agradeço a presença, a objetividade e a elucidação da sustentação oral, trazida pela doutora Gabriela. Doutora Gabriela, se quiser se retirar, fica à vontade. Também, se quiser continuar conosco aqui, também será um prazer tê-la aqui. Perfeito. Muito obrigada. Um bom dia a todos. Bom dia, doutora. O segundo processo de pauta é o processo 41.45.852. Trata-se também de um recurso ordinário apresentado pela Comercial de Armarinhos Limitada. Eu sou o relator desse processo, não há pedido de sustentação oral. O voto... Então, eu vou passar direto aqui a apresentação do meu voto, e que já está disponível aí para os senhores do sistema. Bom, o caso aqui é o seguinte, são muitas, são 10 infrações, né, que são atribuídas ao contribuinte, mas eu não vou nem entrar, são várias de falta de pagamento de ICMS, algumas de crédito indevido e algumas de descumprimento de obrigação acessória. Eu não vou ler, porque além de serem muito extensos, não há impugnação, né, com relação à materialidade dessas infrações, né? Todas elas, não há nenhuma palavra do contribuinte contestando a prática dessas ações, né? A discussão toda, na verdade, passa em torno de... a fundamental aqui, né, é com relação ao chamamento, né, ao polo passivo da sujeição por solidariedade de uma outra empresa, né, a Super King, a Big King, né? O caso aqui, senhores, é o seguinte, nesse endereço em que funcionava esse contribuinte, né, Comercial de Armarinhos, que tem como nome fantasia Super King, não, Lojas King é o nome fantasia dessa loja. Nesse endereço, então, ela funcionou até uma determinada data, nesse endereço, e já na sequência, uma segunda empresa, que é essa Big King, né, assumiu aí o ponto e continuou operando no mesmo local, com a mesma atividade, né, que é venda de coisas. Inclusive usando a própria marca, né, a Lojas King, né? Embora tenham distintos sócios, né, as duas empresas, mas na verdade foi uma sucessão aí da atividade nesse local, né? Que na verdade, o que aconteceu aqui? Olha, houve lá uma ordem de serviço, o fiscal foi procurar essa armarinha, o autuado aí, né, a Comercial de Armarinhos, né, e lá chegando já encontrou uma outra loja no local, embora fosse a mesma Lojas King, né, encontrou um outro contribuinte, então foi todo o procedimento, né, determinar qual foi o momento em que essa armarinha encerrou suas atividades e quando começou a outra, né, e aí tem todo o processo está aí, essa parte está toda aí. Eu coloco isso com relação à sujeição, né, por solidariedade dessa sucessora, né? E fora essa questão, que é principal aí, né, que é a principal dos autos, ele vai pedir aqui a aplicação do 527A, confiscatoriedade de multa, coisa do tipo. Mas, efetivamente, com relação à materialidade, ele não discute
nada nos autos, né? Bom, então eu não vou ler o voto, está disponível. Aí, na verdade, eu vou ler sim, que ele não é tão longo, e o doutor Bruno não teve chance, né, de oportunidade de conhecê-lo antes, então, acho que eu vou lê-lo rapidamente aqui. Muito bem, passando então direto ao voto. Observe inicialmente que nenhuma controvérsia há nesses autos sobre a materialidade das condutas narradas na inicial. Além de comprovadas pelo fisco, a recorrente não impugnou as acusações fiscais, que restavam em controvérsia nesses autos. Dessa forma, se exauriu o processo administrativo, mantendo-se a exigência fiscal. Sobre ela subsistem apenas os argumentos acessórios sobre a multa aplicada e sobre a solidariedade imposta à Big King. Tem razão recorrente ao arguir que os artigos 124, inciso 1 e 132 do CTN não se aplicam ao caso presente, mas esse fato em nada lhes ocorre, pois a responsabilização do contribuinte solidário não se fundamentou em nenhum desses dispositivos legais, mas no artigo 133 daquele Código, como explicitamente informado na observação número 6 do AINHA exordial. A diligência realizada pelo fisco, bem como os documentos juntados, as florestais, comprovam que a Big King Comércio Limitada está em atividade no mesmo local e exercendo as mesmas atividades de estabelecimento autuado, inclusive utilizando os mesmos equipamentos SATs, né, de autenticação de cupom fiscal, utilizados anteriormente por esse. Observo do registro fotográfico efetuado pelo auditor fiscal em 31/7/2021, a folha tal, que a Big King utilizava o nome fantasia do autuado, Lojas King. Essa sucessão na mesma atividade local, consoante o artigo 133 do CTN, impõe a responsabilidade do adquirente pelos tributos relativos ao fundo ou estabelecimento adquirido. Assim, está correta a imposição da solidariedade à Big King. Aí eu falo que com relação ao caráter confiscatório da multa, não há como prosperar, porque a multa tem que ser proporcional ao dano causado para estimular a conduta infracional, né? Então, se o recorrente entende grave a penalidade aplicada, também o legislador paulista entendeu grave sua conduta. O ato administrativo é absolutamente vinculado. Verificada a subsunção do fato infracional à norma tributária, é dever do ofício do fisco proceder à autuação do infrator e imposição da penalidade prevista em lei. A penalidade aplicada está conforme disposto na legislação e não nos cabe indagar se a multa definida pelo legislador é ou não elevada. Quanto ao pedido de redução da multa aplicada, da análise que fiz dos autos, me convenci de que a autuada não é merecedora do benefício previsto no artigo 527-A do RICMES. As 6 primeiras infrações relatadas na inicial implicaram falta de pagamento de imposto, o que, de plano, impede qualquer redução. As demais condutas infracionais de deixar escriturar documentos fiscais de entrada de mercadorias e serviços, dado seu volume e continuidade no tempo, assim como a recusa em atender às notificações fiscais, implicaram evidente embaraço à fiscalização. Não estamos diante de um descuido episódico, mas de uma prática continuada da autuada de ocultar do fisco informações essenciais ao controle e fiscalização de suas operações. Entendo que reduzir a multa aqui aplicada seria premiar o comportamento ilícito da autuada, que conscientemente privou o fisco de conhecer as reais circunstâncias em que se deram suas operações. Não pode ela pretender o benefício da redução da penalidade decorrente de infrações que conscientemente quis cometer. O permissivo legal contido no artigo 507-A do RICMES é um poder discricionário que o legislador concedeu ao órgão de julgamento para que esse, quando convencido da necessidade de atenuação do rigor punitivo da lei, dosasse a sanção imposta ao contribuinte infrator, adequando a um montante que entender justo, desde que satisfeitas certas condições. No caso presente, entendo que a penalidade combinada no AINHA exordial é apropriada para desestimular a conduta infracional, não devendo ser aplicada nenhuma redução. No tocante à atualização da base de cálculo da multa, abstenho de tecer maiores comentários, tendo em vista que sua legitimidade é matéria pacificada no Segredo Tribunal, que sobre esse tema editou a súmula 13 de 2018 de caráter vinculante nesse processo, nos termos do artigo 52, caput da Lei 13.457 de 2009. Por outro lado, merece acolhimento o pleito da recorrente de limitação dos juros de mora aos índices da taxa Selic, pois esse encontra-se conforme o novo enunciado da súmula 10 de 2017 deste Segredo Tribunal. Em conclusão, conheço o recurso ordinário e dou-lhe parcial provimento apenas para limitar a cobrança dos juros de mora à taxa Selic. Bom, senhores, esse é o meu voto. Coloco a apreciação dos senhores.
Bom, se não há discussões a respeito, eu peço, então, a todos que confirmem a presença para verificação do quórum de votação. Em votação. Pois bem, então, por unanimidade, foi dado parcial provimento ao recurso ordinário interposto pela Comercial de Armarias Limitada, somente para limitar a cobrança dos juros de mora à taxa Selic. Com isso, nós cumprimos a pauta de hoje. Muito bem. Encerrado. Então, quero agradecendo aqui, em especial ao doutor Bruno, que nos socorreu aí, substituindo a doutora Raquel, né, e ao doutor Rui, mas o doutor Rui já acho que nem precisa agradecer mais, que já é da casa, né? Embora espero continuar sendo. Já foi incorporado. Já foi. Então, de qualquer maneira, agradecendo então, a presença de todos, né? Representação fiscal, doutor Galderize, eu dou por encerrada a sessão de julgamento da 5ª Câmara Julgadora do TIT, sessão do dia 22 de março de 2023. Eu peço, então, ao Oswaldo que interrompa a gravação